Descrição: Borametes, cuja ortografia e pronúncia varia, sendo chamada desde de Barametes até Boromês, é uma criatura lendária dita ser nativa da Ásia. Em geral, a lenda descreve uma planta, capaz de gerar uma ovelha no lugar de sua fruta. Dependendo da versão da lenda, o cordeiro se mantinha conectado à planta por um caule, saindo de seu corpo, e então pastava na grama ao seu redor. Após terminar de se alimentar de toda a folhagem em seu alcance, eventualmente tanto a planta quanto o cordeiro morreriam. Em outras versões, era um cordeiro encontrado dentro de uma fruta. Pela ambiguidade de seu estado como planta ou animal, a criatura é também conhecida como cordeiro vegetal da Tartária. Lenda e origens. A documentação mais antiga de algo parecido com a criatura vem da Grécia Antiga, documentada pelo historiador Heródoto entre 485 e 425 a.C. Heródoto escreveu sobre um tipo de árvore indiana, que, parafraseando, a fruta é um tipo de lã, muito mais bela que aquela das ovelhas. Os nativos fazem roupas com essa lã das árvores. Um conceito semelhante à versão moderna é encontrada no folclore judaico, na criatura conhecida como Iedor, cuja história remonta por volta do V século, ou antes. Essa versão é descrita como em formato de ovelha, conectada ao solo por um caule. O cordeiro poderia ser abatido ao cortar seu caule, e seus ossos usados em adivinhação e cerimônias religiosas. No século XIV, o livro As Viagens de John Mandeville trouxe grande popularidade para o cordeiro vegetal. No livro, a criatura é descrita como uma estranha fruta parecida com uma cabaça. Quando matura, a fruta poderia ser aberta, revelando que parecia uma ovelha, porém sem a presença de lã. Outras fontes também afirmaram ter ouvido falar do cordeiro em suas viagens, como Odorico de Podernone, um missionário católico, e também Sigmund, o barão de Erbestein. No entanto, aparentemente não o encontraram. Com a popularidade do cordeiro vegetal aumentando consideravelmente, a criatura tornou-se grande alvo de especulações e debates durante o Renascimento. A ideia de sua existência instigava a curiosidade, e um ser meio animal e meio vegetal desafiava o modelo de classificação dos seres vivos. Borametes então acaba muitas vezes referido como um zoófito, um termo referente a seres vivos com características tanto de plantas quanto de animais. O cordeiro então passou a fazer parte da cultura europeia, aparecendo nas primeiras enciclopédias, e em alguns poemas. Um exemplo é sua presença em poemas de Erasmo Darwin, avô do naturalista de mesmo sobrenome. Ao longo do tempo, sua presença foi diminuindo, apesar de ainda ter suas aparições menores em mídias modernas. Especulações. Ao ler as descrições de Heródoto, Borametes lembra um outro tipo de vegetal, que em tempos antigos era completamente estranho aos europeus. Esse vegetal é o algodão, usado para a fabricação de tecidos. Para os europeus antigos, o material mais próximo do algodão era a lã, logo uma comparação torna-se bem provável. Já em 1698, o naturalista Hans Sloane afirmou ter descoberto a identidade de Borametes. Trata-se de uma árvore chinesa, hoje conhecida como Cibotium barometes. Essa planta é conhecida por possuir rizomas, que, nesse caso, lembram muito a figura de uma ovelha. Pensamentos finais. Assumindo que a identidade de Barometes seja realmente o algodão, ou qualquer outro vegetal conhecido, a sua história ainda pode oferecer sabedoria sobre a formação de lendas. Devido a limitações linguísticas e a recontagem de uma história diversas vezes, algo perfeitamente normal corre o risco de se distorcer ao longo do tempo, virando uma mera sombra de sua verdadeira identidade. É como uma brincadeira de telefone sem fio. Algo parecido pode ser observado com a besta ladradora, presentes em lendas medievais da Grã-Bretanha. De acordo com textos arturianos, a besta ladradora é uma grande fera, com o corpo de um leopardo, os pés de um veado, e o pescoço de uma serpente. Acredita-se que a fera seja inspirada na descrição de um animal estranho para os antigos britânicos, porém bastante popular nos dias de hoje. A girafa. Quando ainda não existe um nome para algo desconhecido, tendemos a criar uma comparação com termos familiares. E, com o tempo, isso pode acabar gerando uma impressão diferente da verdadeira, acabando então em uma verdadeira confusão.